Vamos abrir nossas Bíblias, né? Vamos meditar na palavra do Senhor antes de celebrar a ceia. Nós somos vitoriosos porque estamos aqui para cear. Amém? O Senhor tem nos dado graça e tem cuidado de nós. Hebreus capítulo 10, versículos 32 a 39. Hebreus 10, 32 a 39. Então, esperar os irmãos acharem. Vamos ler a palavra do Senhor. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens. Porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Vamos orar, né? Nos colocar na presença do Senhor. Jesus, estamos diante de Ti, da Tua palavra. Sê conosco neste momento. Obrigada, Jesus, por isso. Fala aos nossos corações, nos ensina. Estamos aqui, Senhor, também para celebrar a ceia do Senhor. Muito obrigada, Jesus, por esse privilégio. Nos ensina e aplica a palavra nos nossos corações. No Teu nome, amém. Podem sentar. O texto fala, irmãos, de sofrimento, incompreensão, lutas, até mesmo mortes. Essa comunidade dos hebreus, ela ficava século I ao sul de Jerusalém. E era época de perseguição. No Império Romano havia o Coliseu, né? Leva de irmãos eram jogados às feras. Então, alguns irmãos estavam como que desanimados. Às vezes porque as coisas não acontecem no nosso tempo e do nosso jeito. E para onde a gente vai há um empecilho, né? Parece ali uma pedra. A gente corre o risco de desanimar. Ou então culpar alguém. Mas a palavra de Deus, ela nos chama para perceber que a igreja do Senhor, a igreja cristã, é um espetáculo vitorioso. Aqui ele diz que os irmãos, eles precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Deus tem promessa para muitos dos irmãos. Para cada um de nós, o Senhor tem nos chamado, tem nos mantido de pé e nos dado esperança. Na palavra de Deus, tem 4 vezes a palavra espetáculo. Porque o texto diz, né, que em certos momentos os irmãos foram transformados em espetáculo. Versículo 33. Não era uma mensagem de vitória. Era uma guerra. E a igreja muitas vezes era transformada em espetáculo. 4 vezes nós temos essa palavra espetáculo na Escritura. Em Naum, vamos só conhecer um pouco, né, a aplicação. O livro de Hebreus, ele fala em virtude da perseguição, da incredulidade, porque alguns estavam como que desanimando. Naum, deixa eu ver se eu acho aqui.
capítulo 3, versículo 6. Pronto, achei, graças a Deus. 3,6 diz assim: vou jogar sujeira sobre você, tratá-lo com desprezo e transformá-la em espetáculo. Todos os que a virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. O profeta Naum estava profetizando contra a cidade de Nínive. Lembra, o profeta Jonas já havia profetizado a cidade de Nínive, e naquele momento de Jonas eles se converteram. E o Senhor reteve o seu juízo. Mas agora, Naum está dizendo que Nínive, toda a Síria, naquele tempo estava sob o juízo de Deus. E a sua capital, iria cair. E elas eram um espetáculo. No versículo 7 diz que todos os que virem fugirão de você e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei que a console? Nínive, aquele império poderoso, devastador e violento, agora ia prestar conta com Deus. E Deus diz que vai fazer dele um espetáculo para todo mundo, para todas as nações. Em 1 Coríntios, capítulo 4, nós temos novamente a palavra espetáculo. Capítulo 4, versículos 8 a 10. Aquela dificuldade quando a igreja aos Coríntios estava meio que dividida. Ele diz assim, 8 a 10. Vocês já estão fartos? Já são ricos? Chegaram a reinar sem nós? Sim, quem dera que vocês fossem reis, para que também nós viéssemos a reinar com vocês. Porque me parece que Deus pôs a nós, apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo para o mundo, tanto para os anjos como para os seres humanos. O apóstolo Paulo, falando do seu ministério, dos sofrimentos, o quanto ele era árduo e o quanto a oposição se levantava. Com certeza, em nome de Deus, as pessoas gostam de fazer assim. Ele fala da sua humildade e ele afirma que ele é apóstolo do Senhor. E aqueles sofrimentos pelos quais ele estava passando eram um espetáculo para o mundo. Então ninguém se admire se passar por momentos difíceis e servir de espetáculo para o mundo. O texto que nós lemos agora, o de Hebreus, capítulo 10, é o terceiro texto da Escritura que a gente quer colocar, o dessa comunidade aos Hebreus, Hebreus 10, 32 a 39. Lembre-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram grandes lutas e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados como para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim. Vamos ler até aqui. Então, ele está falando do sofrimento daqueles irmãos, daquela comunidade, da igreja primitiva naquele momento. E diz que eles são espetáculo para o mundo. Tanto porque eles pessoalmente sofrem, como também eles sofrem porque eles são, digamos assim, eles estão sofrendo junto com outros que estão sofrendo. Ele está falando de comunhão. Hoje nós estamos aqui na ceia do Senhor. E vamos celebrar, aquele dia da morte e ressurreição de Cristo. A gente chama a glorificação do Filho do Homem. E normalmente a gente fala de comunhão no dia da ceia. Mas há um ponto inicial para que essa comunhão se estabeleça. Porque o pecado separa. O pecado separa.
E aqui os irmãos estão em comunhão uns com os outros, sofrendo juntos, servindo de espetáculo para o mundo e também sofrendo, né? Eles são comparticipantes daqueles que são tratados assim. Eles eram mortos nas arenas, seus bens eram confiscados, suas famílias muitas vezes dizimadas. Se colocavam em catatumbas, lugares escuros, grutas, para poder dirigir o culto ao Senhor, para poder estar na presença de Deus. A vida cristã também envolve isso. É preciso compreender isso. Em Lucas, capítulo 23, o quarto texto. Lucas 23, 44 a 48. Eu queria colocar esse quarto texto e fazer menção. 23, 44. Diz assim o texto sagrado. Já era quase meio-dia, e escurecendo o sol, houve trevas sobre a face da terra até as 3 horas da tarde. E o véu do santuário se rasgou no meio. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isso, expirou. O centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se batendo no peito. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galileia ficaram de longe, contemplando estas coisas. A morte de Jesus naquele monte, no Calvário, foi um espetáculo para o mundo. Em outros textos a gente vai ver que foi colocada uma placa, segundo o costume dos romanos, né? Este é o rei dos judeus, né? O motivo da crucificação. Inclusive os judeus protestaram, mas era hábito dos romanos fazer isso, colocar o motivo da pena, porque estava sendo crucificado naquele momento. E aqui nós temos judeus nesta multidão. Nós vemos o romano, o soldado romano, o centurião, aquele que cuidava do regimento de 100. Ele, vendo o que tinha acontecido, ele deu glória a Deus e ele identificou que havia algo de diferente naquela crucificação. Era comum pessoas serem crucificadas, mas o centurião diz: verdadeiramente este homem era justo. Então a gente vê aqui que romanos, judeus, todos, gregos, todos participaram. E a morte de Jesus, aquele momento horrendo, foi um espetáculo. A grande questão, e o que nós gostaríamos de chamar a atenção, é o que você e eu vemos quando... O que vamos fazer com o que vemos? Nós vivemos neste mundo, somos igreja do Senhor, participamos, inclusive, da vida uns dos outros, aqueles que obedecem o Senhor e se congregam. E o que você e eu vemos, ou vamos fazer com o que vemos diante desse mundo? Que lições nós vamos aprender e como colocar isso em prática nas nossas vidas? É corrente e é verdade que o Senhor ama, Deus ama, e o Senhor perdoa. Resultado disso, dessa grande misericórdia de Deus, é que estamos aqui, porque o Senhor ama e perdoa. E nós vamos ver um exemplo aqui na Escritura. Mas as coisas estão acontecendo todos os dias e é preciso aprender a discernir.
e saber o que fazer. Até porque há muitas vozes. Há muitas vozes. Em 2 Crônicas, capítulo 33, é o livro do Avivamento. É algo que a gente deve orar todo dia nas nossas vidas para que o Senhor venha nos avivar. Versículos 1 e 2 diz o seguinte, a respeito do reinado de Manassés. Manassés é filho do rei Ezequias. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ezequias era um homem piedoso e buscava Deus. E adoeceu, e o profeta Isaías profetizou que a doença era para a morte. Mas, mediante oração, Deus proclamou, através do profeta Isaías, 15 anos a mais, acrescentou à sua vida. Interessante que o seu sucessor começou a reinar com 12 anos. Ele nasceu durante esse período do acréscimo. E Manassés é filho de um homem piedoso. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, Manassés, versículo 2. Segundo as coisas abomináveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Versículo 10, diz assim. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Por isso o Senhor trouxe sobre ele os comandantes do rei da Síria, que prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com correntes e o levaram para a Babilônia. Ele, angustiado, suplicou ao Senhor, seu Deus, e muito se humilhou diante de Deus dos seus pais. Orou ao Senhor, e o Senhor se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Está aqui. Um homem, filho de um pai piedoso, tinha suas falhas, todos nós temos, mas Ezequias era um homem piedoso. Ele pecou mais do que a grande maioria. Aprontou à vontade. E, tendo sido admoestado, ensinado diversas vezes, isso aqui já nos chama a atenção, a gente precisa saber ouvir. Principalmente aqueles que estão na igreja há muito tempo, ou já têm certas posições. Nós não sabemos tudo. E nada daquilo que sabemos é nosso, foi recebido. Por você mesmo, não chegaria a lugar nenhum. Mas diante de tudo isso e da dureza de coração de Manassés, Deus mandou. O texto diz claramente, o rei da Babilônia ia levar ele em ganchos como escravo para a Babilônia. Quando ele viu o resultado do seu pecado, ele muito se humilhou diante de Deus, chorou. E o Senhor o perdoou e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Isso aqui nos fala que não há pecado que Deus não perdoe. Mas não é simplesmente porque Deus é amor. O Senhor ama. Mas é preciso arrepender-se. Muitas vezes, quando as situações adversas chegam, é muito comum se colocar a culpa em outros. Se dizer, não é desta forma bem. Se fazer projetos para o futuro como se nada daquilo tivesse acontecido. O que acontece nas nossas vidas tem algo a nos ensinar. Há um padrão do pecado. E ele é sempre repetido. É um jeito da gente agir. O inimigo não desiste com facilidade. E nós precisamos nos reforçar, digamos assim, clamar ao Senhor que Ele nos reforce, nos ajude com armas espirituais. O texto diz que ele, angustiado, suplicou ao Senhor. Ele não usou de estratégias humanas. Nesse momento, ele fez isso em vários outros momentos. Mas aqui é quando acontece um milagre. Como acontece um milagre na sua vida? Quando você percebe que
que é responsável pelo seu pecado, que não consegue sozinho e angustiado, você está de frente com o seu Deus e suplica. E quando você ou qualquer um de nós estiver colocando culpa nos outros, na circunstância, na situação, os reis Nabucodonosor e da Babilônia estão à porta, tentando nos assolar. É necessário que haja arrependimento de pecado. O pai corrige o filho que ama. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aquele que crê passou pela escola do arrependimento. Ele não vai mudar de vida só porque virou uma página. E ele teve ou fez grandes projetos. Ou porque ele é inteligente. Não. Ele sabe que é pobre, miserável e nu. E que ele precisa do Senhor. Porque o amor de Deus nos alcança. E nesse caso aqui de Manassés, foi preciso severidade para que ele chegasse nesse momento. Irmãos, quem sabe algumas coisas na nossa vida nos chama a atenção para a gente mudar de rota. Porque senão o padrão vai ser repetido. É questão de tempo. Aonde você estiver, vai ser repetido o padrão. No versículo 21 a 23 ainda do capítulo 33 diz o seguinte. Amon é o filho de Manassés já. Tinha 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 2 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como Manassés seu pai havia feito. Ofereceu sacrifício a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e as serviu. Mas não se humilhou diante do Senhor como Manassés seu pai tinha se humilhado. Pelo contrário, Amon se tornou mais e mais culpável. Irmãos, nós estamos hoje celebrando a ceia do Senhor. Um momento de comunhão com Deus por causa do perdão de pecados e com os nossos irmãos. Isso tem preço de sangue. E é preciso corações contritos e arrependimento genuíno. Projetos mimimi não resolve nada. É preciso se olhar para a cruz e perceber que foi o seu pecado que crucificou Jesus naquele dia. Aquele espetáculo para todos, né? E que este arrependimento, este encontro com Deus é que vai produzir a comunhão. É muito bonito falar de amor, falar de comunhão, mas é preciso se perceber os caminhos por onde trilha essa bênção maravilhosa, o perdão e a comunhão com Deus e uns com os outros. Essa é a questão. Deus se importa. Em meio aos males presentes, temos uma visão de ouro, cravada nos corações com sangue. Manassés foi perdoado. Ofereceu sacrifícios. Há perdão para cada um de nós. Não importa o que você fez. Mas não pense que é pelo seu mérito, pela sua inteligência, pelo seu discurso. Você precisa se humilhar. A questão da confissão. As pessoas hoje não confessam mais os seus pecados. Há exceções. Mas há muita resistência em confessar os seus pecados. Na realidade, a maioria justifica-se, dizendo que tudo vai se ajeitar. Vai não. Você é pecador e está comprometido. Tem que passar por esse processo que Manassés passou. E corre o risco de, mesmo à luz da palavra, o filho de Manassés se tornou pior do que seu pai. E o texto bíblico diz claramente que ele foi cada dia piorando mais e mais.
Essas admoestações, essas coisas que a Escritura nos relata, nos chamam a atenção, não para apontar o dedo para as nossas vidas, mas para nos chamar a atenção para o perigo que corremos. O pecador não é vítima da vida. O pecador é ofensor. É aquele que é rebelde e enfrenta o seu Deus. Essa compreensão. Nós somos pecadores e precisamos assumir isso. E não tem essa de que eu sou piedoso e sou melhor do que você, tenho uma visão melhor. Não. Todos estamos no mesmo barco. Todos estamos no mesmo barco. E o agir de Deus nas nossas vidas e na igreja, é Deus quem faz. A gente responsabiliza os outros, mas é Deus quem faz. É melhor começar a chorar. Pecadores angustiados que choram, que oram, que buscam arrependimento genuíno. Muitas vezes não se tem esse arrependimento genuíno ainda. Mas o esclarecimento da Escritura e a pouca fé que temos é suficiente para a gente cair de joelho, porque estamos em perigo. Essa percepção. Nada de manter uma imagem. As pessoas gostam de manter uma imagem de vitoriosas, de que tem dinheiro. Não tem, mas quer esbanjar. De que são piedosas. E assim, mantêm as mesmas atitudes, o padrão nos pecados, e estão em perigo. A cruz de Cristo é para resolver essas questões. Sem a cruz do Senhor Jesus, aquele espetáculo, diante de todo mundo, gregos, romanos, judeus, aponta para a possibilidade de ser igreja do Senhor. Fazer parte do reino de Deus. Amor de Deus. Deus é amor para com os contritos de coração. Porque Deus é santo e Ele não negocia a sua santidade. E Ele não deixa se levar pela lábia de ninguém. Tem muita gente, digamos assim, enganando-se, achando que é cheio de boas intenções, que está se perdendo. É preciso estar na presença de Deus. Em Mateus, capítulo 5, primeiro discurso de Jesus aqui no livro de Mateus, que é para judeus, aqueles que tinham os oráculos de Deus, que tinham a sua palavra. Ele começa com esse grande desafio. Mateus capítulo 5. E de certa forma ele vai encerrar no versículo 12 com essa questão do espetáculo. Ele disse, Jesus disse, versículo 3, bem-aventurados os pobres de espírito. Irmãos, aqui são os ensináveis. Há uma tendência muito grande das pessoas não serem ensináveis. Não, já sei. Eu sei mais do que você. É a minha opinião que vai valer. É preciso ser ensinável, ser humilde de espírito. E a religião, muitas vezes, se a gente não tiver cuidado, nos leva a escorregar nisso aqui. Porque está nas igrejas, dia após o outro, aprendendo. Aprendendo para quê? Para isso aqui ser aplicado no nosso coração. Porque os pobres de espírito é que é deles o reino de Deus. Não são dos sabidos, dos que têm uma boa visão, daqueles que estão nas igrejas todos os dias, dos bem intencionados. É dos humildes, é dos que são ensináveis. Tem gente que não é mais ensinável, mas professa o nome de Jesus. Hoje nós vivemos num país em que a maioria das pessoas professa a fé cristã. Todo mundo, de certa forma. Mesmo o católico romano, né? Ele, de alguma forma, tenta se equiparar àqueles outros da reforma protestantes. Mas é preciso ser ensinável. E nada que a gente venha aprender pode nos levar à soberba. Não pode.
Porque o Senhor foi quem nos ensinou. Nós não temos nada. Caia de joelho e comece a orar antes que os ganchos do rei da Babilônia lhe alcancem. Antes que situações difíceis lhe espremam. Essa questão. O texto continua dizendo: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Quando a gente vê alguém chorando, a gente corre para consolar. Por que tu está chorando? Vai melhorar. Jesus é bom. Esses que choram aqui, irmãos, não é por causa das circunstâncias terrenas, o sofrimento da terra. Porque você perdeu alguém. Porque o seu salário é pequeno. Porque você quer grandes coisas, quer ser um vitorioso. A internet está cheia de gente dando a receita para você ser rico e ser um vencedor. A maioria delas é mentira. Tudo é com muito trabalho. Esses aqui, eles choram por conta dos seus pecados. Quando os israelitas, lá no de Zacarias, chegam diante do profeta e dizem assim: nós precisamos jejuar dia tal e dia tal. Aí Deus diz: olha, vocês não jejuaram a mim, vocês jejuaram por vocês mesmos. Às vezes a gente ora, chora tanto diante de Deus, mas a gente está com pena de si mesmo, quer as coisas do nosso jeito. Não abre mão. Coloque do outro ponto de vista que a pessoa não abre mão. Essa questão. Tem que chorar por conta dos nossos pecados. E isso é todos nós, irmãos. Eu não estou isenta disso. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Todo mundo é muito bom. Todo mundo é manso. Enquanto você não contraria o seu ponto de vista. No geral, os judeus, eles eram metidos a guerreiros. Eles queriam um Messias guerreiros. E em alguns momentos no livro de Isaías é apresentado o Messias guerreiro. A palavra de Deus fala do Senhor dos exércitos. Mas Jesus, contrariando todas as expectativas, ele disse: não é porque você é valente e é guerreiro. Lá em Deuteronômio ele já dizia: você não pense que vão conquistar a terra porque vocês são valentes e capacitados. Sou eu que vou dar a vocês. Jesus está dizendo que felizes são os mansos, porque herdarão a terra. E diz: bem-aventurado, felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Fome e sede de justiça. O pobre, o necessitado. Porque a justiça, quando se fala de justiça, é a justiça de Cristo. Mas se você tem a Cristo, você aplica ao pobre e ao necessitado para minimizar o sofrimento neste mundo perdido. Mas isso não significa tudo. Lá em Êxodo capítulo 23, desde a lei, está colocado o seguinte, versículo 3: não seja parcial, nem mesmo com o pobre, nas suas demandas. O 6: não perverta o direito do pobre, que vem até você por sua causa. É para cuidar do pobre. Mas nem mesmo ao pobre você pode favorecer nas suas demandas, simplesmente porque ele é pobre. Há uma tendência natural, principalmente nos nossos dias, a questão do trabalho comunitário, a pandemia, o pobre, é para ajudar. Hoje é para a gente trazer aquilo do amor. Cuidar dos irmãos. A gente é para cuidar do pobre. Mas tem horas que o pobre procura o buraco. E você fala, e ele não escuta. Você vai passar a mão na cabeça dele constantemente, para sempre, só porque ele é pobre? Isso é injusto. Porque o outro trabalhou. Está vendo essa questão? Então as coisas não são fáceis de serem resolvidas.
A vida cristã carece que estejamos diante do Senhor. Constantemente carece de iluminação, porque nós somos chamados para sermos espetáculo do mundo. Eles vão ver a Cristo por intermédio da nossa vida e como nós reagimos. E nós muitas vezes somos parciais. Fulano não concorda comigo. Não é bem assim. Não é só um versículo isolado, é toda a Escritura. Veja todos os lados. Enquanto você olha, é melhor ficar calado. Buscar o Senhor. Essa compreensão. As coisas não são fáceis de resolver. À medida que o tempo vai passando, a gente vai aprendendo a se calar. E pode crer que muitas vezes, quando a gente abre a boca, fala besteira. Quem fala demais é o tempo todo. Deus tem misericórdia das nossas vidas. Mas a cruz de Cristo foi um espetáculo. E ela grita. E hoje nós estamos aqui para comemorar, porque Jesus é vencedor. A vida cristã é um espetáculo vitorioso. Mas para os que estão em Cristo. É para os que estão em Cristo. Essa compreensão. No versículo 7 diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Misericordioso. Mas não é simplesmente misericordiosos com o seu, ou com aqueles que você é parcial. É misericordioso com todos. Porque é muito fácil ser misericordioso com aquele que é do seu partido. O que você protege. É com todos. Felizes são os misericordiosos. Você quer alcançar misericórdia? Seja misericordioso. Perceba que o padrão de Deus vai sendo elevado. Ele diz: pobres de espírito, seja ensinável, seja humilde. Ele diz: chore diante de Deus pelos seus pecados. É dores de parto. É assim que o apóstolo Paulo fala sobre esse processo. Você vai ter que estar diante de Deus, chorando, com dores de parto, até que nasça um novo ser humano, uma nova criatura. Bem-aventurados os mansos. Vocês, israelitas, são guerreiros. Aprendem a ser mansos. Entendo que quem vai dar a vitória sou eu. É isso que Jesus está dizendo. Esses é que herdarão a terra. Não é pela sua conquista, os seus planos, os seus projetos. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Os que estão constantemente diante de Deus. Nós somos feitos fome de Deus. Garganta de Deus. Gênesis 2:7, ser vivente. Com isso, a gente acaba aplicando, aprendendo a ser justo, ser mais cauteloso com os outros. Misericordioso com todos. Com todos. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Está vendo? Vai crescendo o padrão. Irmãos, o limpo de coração passou por todos esses outros processos. Ele é humilde, é ensinável, ele chora diante de Deus constantemente pelos seus pecados. Ele procura diante do Senhor ser manso. Tem gente que é irracível, se zanga por tudo. Precisa aprender, chorar diante de Deus por causa desse mau hábito. Mansos, fome e sede do Senhor, se alimenta constantemente do pão da vida. E tem um coração limpo, porque o Senhor perdoou. Lavou o seu sangue. Lavou o seu sangue. Esses é que verão a Deus. O religioso não é aquele que tem uma função específica na igreja. São os que são limpos de coração. E eles estão constantemente sendo tentados a cair. Por isso que tem que ser humilde de espírito. E estar na presença de Deus. Essa compreensão. Por fim, Marcos capítulo 10, versículo 45. Quero colocar esse aqui para os irmãos. Terceiro, né? Primeira coisa que nós colocamos é que nós precisamos ter cuidado com o que a gente vê no dia a dia. E qual é o exemplo que a gente vai seguir? Qual é a onda que a gente vai se deixar levar? Foi o Manassés se deixou levar pela onda errada. E muitas vezes ele conduziu.
Segundo lugar, Deus se importa. E há uma visão de ouro nos nossos corações, a oportunidade de perdão. Aquele homem, a primeira vez que eu vi esse texto e parei, levei assim um susto, Manassés sendo perdoado, eu digo, miserável. Como é que pode? Esse homem foi perdoado? Pois é, irmãos, como nós somos limitados. Tem sempre que deixar a porta aberta. Mas não se ganhe, não vai ser mimimi. Não vai ser grandes projetos. Não vai ser botar debaixo do tapete que vai resolver o nosso problema. É preciso arrependimento genuíno. Chorar diante do Senhor. E muitas vezes não é fácil. Por causa tem que negar a si mesmo. 10:45 diz assim: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos, por muitos. As pessoas têm resistência ao serviço cristão. Ou então, quando começam a fazer, muitas vezes fazem, mas querem fazer do jeito deles. Não é assim que as coisas funcionam. A gente faz de um jeito, faz do outro, olha na palavra, vai se adequando. Não adianta empurrar. As coisas acontecem. O Senhor faz. O Senhor faz. É preciso crer. Lembra o apóstolo lá em Hebreus? Espetáculo do mundo. E ele está chamando a atenção, perseverem. Não se deixe levar pela perseguição, pela grande maioria, pela visão dos outros. Perceba aquilo que o Senhor fez. Efésios capítulo 5. Jesus, o grande exemplo. Ele deu a sua vida em resgate por muitos. Em Cristo você está seguro. Em Cristo eu estou segura. É o Senhor. Efésios capítulo 5. Deixa eu achar aqui bem rapidinho. Versículos 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. E vivam em amor. E sim, como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Não é simplesmente Jesus te ama, eu também. Senta aqui nessa cadeira. Tem que andar em amor, olhando para o sacrifício de Cristo. Significa que você é ensinável, está diante de Deus chorando constantemente por conta dos seus pecados. Essa questão. E por fim, João capítulo 15. Que Cristo fez tudo isso? Será que Deus é masoquista? E escolheram alguns para sofrer e ser espetáculo no mundo? Enquanto os outros fazem fanfarra? Não. O sacrifício de Cristo, João capítulo 15, Jesus falando sobre a videira e os ramos, versículo 11, ele diz: tenho-lhes dito estas coisas para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Ah, mas eu vou chorar. Sim, mas o resultado é alegria. Sem esse choro não há alegria. Você vai estar constantemente iludido e caindo. Um dia você morre. E aí? Essa compreensão. Tenho-lhe dito estas coisas, não é para tirar o seu prazer, para cortar a sua liberdade. Não. É para que a minha alegria esteja em você. Você já pensou Deus se alegrar em você? Dizer: este é o meu filho amado. Valeu a pena, meu querido. E a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei, com abnegação, chorando,
em oração, no meio dos santos, sendo um na multidão. Está vendo aqui a dificuldade? O Evangelho tira a necessidade de se sobrepor. Seja um na multidão. Apocalipse fala sobre a multidão dos santos louvando a Deus, de toda tribo, de toda nação. Versículo 12. O meu mandamento é este. Que vocês amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a sua própria vida pelos seus amigos. Está vendo a colocação que Jesus faz? Ele deu a sua vida por você, para que você seja amigo dele. Ele não vai baixar o padrão por causa da nossa teimosia, seja ela de quem for, qualquer um de nós. Ele não vai baixar o padrão. O amor suplanta o pecado, mas é preciso arrependimento genuíno, chorar diante de Deus. Vocês são meus amigos, se fazem o que eu vos ordeno. Jesus não falou nem de filhos aqui neste momento. Ele disse amigo. Você quer ser íntimo do Senhor? Você quer livramento, prosperar? Tem gente que vai numa igreja, dá um dízimo e acha que está tudo resolvido, vai prosperar. Tem outros que estão na igreja e não dá, ou dá pela metade, porque é avarento. Está vendo como é que funciona? Mas Jesus diz, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhes ordeno. Se vocês têm prazer no reino, se vocês estão diante de Deus chorando, você não é vítima do pecado nem da circunstância. Você é agente do mal porque peca. Só uma maneira de não pecar na presença de Deus. Você se afasta, passa uns dias fora. Cuidado. Não foram vocês que me escolheram. Pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. Hoje em dia, muitas vezes, há uma onda de tentar manipular Deus através das orações. As bênçãos passam pelo critério de Deus. As bênçãos passam pelo critério de Deus. E eu vou ser um pouco mais efusiva. Não se espantem. Aquelas argolas e aquele homem sendo carregado e arrastado para a Babilônia, perdendo o reino, vendo muitos do seu povo morrer, sabendo que a responsabilidade era também dele, foi um bem para ele. Foi para que ele pudesse se arrepender. Quantas coisas vamos ter que passar? Quantas vezes vamos repetir o mesmo círculo? Não. Porque o Filho do Homem veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Davi conhecia bem essa situação. Salmo 51, o salmo que nós lemos no início da reunião. Vamos ler do 1 ao 13. Como é que você vai fazer? Como é que eu vou fazer quando eu pecar? Como é que eu vou ser fortalecido para que eu não continue pecando? Porque arrependimento implica em não repetir a dose. E estar na presença de Deus. Não é uma palavra vazia. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. E segundo a multidão das suas misericórdias, apaga as minhas transgressões.
Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te agradas da verdade no íntimo, e no oculto fazes conhecer a sabedoria. É só Deus quem dá sabedoria, nos move, nos transforma. Purifica-me com isopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que exulte os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me lances fora da tua presença. Não retires do teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Que o Senhor nos mantenha no caminho. A gente não pode perder isso de vista. Nós estamos começando um novo ano. E as pessoas pegam e colocam, olha, é um novo ano, que esse ano seja melhor. Quem precisa melhorar somos nós. É só mais uma data. Daqui a pouco não é mais novidade. A fanfarra é só para assim promover festas e promover o comércio. Mas que Jesus nasça verdadeiramente nos nossos corações. Porque Ele é o Filho do Homem, que veio para servir e dar a sua vida em resgate por muito. O próprio Deus eterno se deixou nascer. Não pecou, mas Ele se deixou morrer para levar as transgressões de muitos, dos pecadores. Só há esse caminho. Que Deus nos mantenha no caminho e nos ajude a manter o testemunho. Porque quer queiramos, quer não, somos um espetáculo para o mundo. Quer queiramos ou não. Se você for um espetáculo, se eu for um espetáculo para a glória de Deus, aleluia. Senhor, me guarda e me conserva. Mas se eu for um espetáculo de desonra, um escândalo, ai de mim. Um dia todos estaremos diante do Senhor no seu tribunal. Mas o Senhor ama. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O salário do pecado é morte, mas o dom gratuito, generosamente, em sua misericórdia, o perdão é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É em Cristo. Ninguém pense que zomba de Deus, de jeito nenhum de nós. Deus tem a misericórdia deste mundo. Deus ilumine os nossos corações. Deus nos guarde e nos sustente nos seus caminhos. E que esse ano de 2022 seja um ano próspero. Próspero espiritualmente. E isso começa com a humildade. E muitas vezes o caminho da humildade não é fácil. Por causa do ego. Tem pessoas que são ególatras. É preciso se deixar esmagar, porque Cristo já foi esmagado por você. Nada que você tem, nada que eu tenha, vai nos transformar. Só o Senhor, aquele que lava com o seu sangue, transforma
Envia o seu Espírito, nos dá o seu Espírito, nos dá uma nova vida e Ele nos transforma. O resto é engano. O resto é engano. Não se deixe enganar. Prossiga, cresça. É disso que nós falamos quando colocamos crescimento espiritual. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar, nos colocar na presença do Senhor diante de palavras tão ricas. E que já temos que ser, e já que somos um espetáculo, que seja um espetáculo para a glória de Deus. Aleluia. E que o Senhor nos guarde, nos fortaleça. Mas a minha luta é tão grande, parte da sua luta resulta no seu pecado. Mas esteja diante do Senhor, que Ele lhe perdoa. E Ele é tão bom que Ele lhe fortalece. Aleluia. Amém, querido? Ele nos fortalece. É uma caminhada, é um espetáculo vitorioso em Cristo Jesus. Mas olha aqui a última expressão. Nosso Senhor. Ele precisa ser Senhor da sua vida, da minha vida. Muito obrigada, Jesus, por este momento, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela palavra tão rica. Nos ajuda a começar este ano olhando para essa meta, ciente de que somos um espetáculo, orando, nos colocando diante de ti para sermos um espetáculo para a tua glória. Fortalece o nosso homem interior, nos transforma, nos dá da tua graça, nos limpa e nos ensina a sermos soldados valorosos no teu reino. Muito obrigada, Jesus, pela tua palavra, porque ela nos exorta, nos ensina. Ela vem e ela faz aquilo para que ela foi direcionada. Então, opera nos nossos corações, abençoa a nossa igreja. Toma nas tuas mãos cada membro. Os que estão em casa enfermo, visita. Seja doença física, doença espiritual. Muitas vezes a doença não é simplesmente física, há espiritual por trás. Ajuda, Senhor, levanta. Abençoa o nosso bairro, a nossa nação, os nossos vizinhos, a nossa família. Nos dá um espírito de humildade e nos ajuda e nos conduz pela tua mão para adentrarmos cada vez mais no teu reino. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos celebrar nossa ceia.